dia 1º de junho de 2015. Mesmo parecendo um dia normal, né, como todos os outros, foi o dia que eu sofri um acidente de moto, né? Uma moça abriu a porta do carro quando eu estava seguindo no corredor de moto. Eu desviei da porta dela, bati num carro do lado, infelizmente, e aí acabei fraturando 6 costelas, 2 perfuraram o pulmão, fraturei o fêmur na altura da amputação, porque eu tive que amputar a perna por causa desse acidente. E essa foi a menor das sequelas, porque no momento também eu fraturei, além do pulmão, os órgãos. E um anjo segurou a minha artéria femoral que rompeu na hora também e eu consegui ficar vivo ainda por umas horas. E uma artéria, né, que quando você rompe uma artéria é questão de minutos para você morrer, né? E eu acredito em anjos por causa disso. 40 dias depois que eu saí do coma, e aí eu acordei no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Foi quando eu soube, na verdade, em coma e também meio consciente, meio inconsciente, né, de todas as cirurgias que eu passei, todos os procedimentos que eu passei. Alguma coisa dentro de mim já sabia que eu tinha ficado com uma sequela grave e tinha alguma noção que era na minha perna. Mas eu não tinha certeza absoluta. Mas quando eu fiquei consciente mesmo, foi quando eu, de fato, né, falei assim, não, tô sem a perna. A falta de atenção é a principal falha nesse momento. Acho que de todas as pessoas envolvidas no trânsito ali. Principalmente a moça que abriu a porta, mas a minha também, que estava seguindo no corredor, que também nem é uma coisa do trânsito, né? O corredor é uma lei de bom senso, vamos dizer assim, né? De São Paulo. Mas também a minha falta de atenção. Eu não era um cara que ficava buzinando, sabe? Eu sempre ia atrás dos caras que buzinavam, porque eu também dirigia carro e achava isso uma chatice. Ficava bibi. Isso poderia ter me salvado. As pessoas no trânsito, dentro de seus carros, em cima dos seus veículos, independente de qual for, a gente é muito egoísta, né? E a gente se sente muito seguro e poderoso ali dentro também, né? Então a gente se dá a liberdade de ter essa falta de atenção. Como, por exemplo, ela, que no meio do trânsito, o trânsito é uma coisa viva, né? E no meio do trânsito ela, de repente, bateram no meu carro. Ela, sem pensar, 2 vezes ela abriu a porta do carro, sem pensar o que poderia estar acontecendo lá fora. E infelizmente causou esse acidente, né? Eu brinco que eu perdi minha perna, mas eu ganhei várias outras coisas de volta. E outras coisas a mais na minha vida. Porque eu vivia muito acelerado, sem prestar atenção nas coisas, como de fato que foi o que talvez tenha me levado ao acidente, sem prestar atenção no trânsito e tal. Como eu já mencionei para vocês, né? Eu saía do ponto A e chegava ao ponto B e não lembrava o que tinha acontecido. Simplesmente ligava a moto, acelerava e ia. Só ligava novamente aqui quando eu chegava no ponto B. Isso acontece com muita gente, né? Que é mecanismo, né? Nunca mais. Hoje eu vigio, até porque eu preciso, porque eu não tenho uma perna, eu vigio cada passo meu, né? Imagina se eu piso num buraco. É metafórico, mas isso ajuda tanto na minha vida, vocês não sabem quanto. Assim, tipo, é um detalhe que muda tudo, porque cada coisinha do nosso cotidiano assim, a gente leva pro geral da nossa vida, né? As falhas que a gente comete, a gente vai cometendo pequenas falhas que viram uma falha enorme, né? Você perde uma família, assim, você perde uma perna, assim, você perde a vida, assim. Fazem 3 anos, vai completar 4 que eu sofri um acidente. Eu conheço pessoas que já fazem 15 anos que sofreram um acidente e ainda estão se reabilitando, principalmente emocionalmente, psicologicamente. E emocionalmente, psicologicamente, causa um atraso fisicamente também para essas pessoas. Então eu quero ajudar essas pessoas, por isso que eu estou estudando, né, para ser habilitado para poder ajudar essas pessoas. Olha, eu oriento as pessoas a ter mais atenção, entenderem que dentro de cada veículo, em cima de cada veículo, né, dependendo do veículo, tem uma vida, é uma vida que guia o veículo. Entender que a sua própria vida também está sempre em risco. Então, por isso, sempre ter atenção. Não ter pressa. Nunca ter pressa. Porque o veículo serve exatamente para te levar do ponto A ao ponto B num curto espaço de tempo. Agradeça porque você tem um veículo para te levar. E não use-o inapropriadamente, aumentando a velocidade mais do que necessário.
Vá no limite de velocidade mesmo. Você vai chegar o quê? 5 minutos a menos porque você vai acelerar mais? É sempre isso. Eu já fiz esse teste. É sempre isso. Se eu vou normal, eu chego em 1h30. Se eu vou no pau, eu chego em 1h20. Por causa de 10 minutos, você pode perder uma perna, por exemplo. Ou pior, você pode perder a vida. Então, a pressa é inimiga do trânsito. Não digo nem que é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga do trânsito. Porque a pressa te faz ter desatenção, te faz desvalorizar as vidas, te faz ser egoísta, te faz achar que o seu tempo vale mais do que o tempo das outras pessoas que estão ali também no trânsito. E não. Todas as outras pessoas estão também seguindo para algum lugar, como você, tem as suas responsabilidades como você, os seus compromissos como você. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque você tem uma Hilux ou um Fusca que você tem mais ou menos importância do que alguém.